Mais uma triste história, né? Oi, pessoal, tudo bem? Aqui é a Andrea do canal STJ nos Lençóis da Liberdade. Espero que esteja tudo tranquilo com vocês. Vamos para mais um relato, né? Uma pessoa entrou em contato comigo por e-mail, me mandou um relato dela, tá? E inclusive vou aproveitar esse momento para dizer, se você quer mandar o seu relato para nós, você pode mandar o seu relato, se você quer ser entrevistado aqui no canal, não sei, você pode mandar um e-mail para mim, tá? É liberdademeuParaíso@hotmail, não, @outlook.com. Acho que esse é o e-mail, mas se eu não falei certinho, você pode ir na descrição do canal e lá você vai encontrar o e-mail. Você pode mandar um e-mail para mim, tá bom? A história de hoje vai ser de um irmão que nós vamos chamar de irmão Cocadinha, tá? Que vocês sabem que eu gosto de dar nome de comida porque eu adoro comer, né, gente? Então, né, tem coisa mais fofa do que dar nome de comida para as pessoas? Não tem, né? Então, o irmão Cocadinha é a pessoa que eu vou contar a história para vocês hoje. E assim, né, eu tô rindo aqui, mas a gente já sabe que quando se trata dessa organização, com certeza vai ser uma história que vai ter pelo menos um momento muito triste, né? Então, vamos lá. Eu tenho 16 anos e sou batizado desde os 8. E aí eu vou fazer já um ponto aqui, né? Essa organização fala que eles não batizam crianças, o que não é verdade. Não batizam bebês, tá? Mas qual a diferença entre um bebê e uma pessoa de 8 anos? Nenhuma, gente, porque assim, nosso cérebro ele termina de se formar quando a gente tá com 25 anos, entendeu? Então, uma criança não deveria ser capaz, não é capaz, perdão, de tomar uma decisão que vai envolver a vida dela, entendeu? Desse jeito, que vai impactar a vida dela desse jeito, que pode simplesmente fazer com que um dia a família e os amigos dessa pessoa parem de falar com ela, entende? Mas vamos continuar aqui, né? Já é a mentira, eles batizam sim crianças. Eu já vi criança ser batizada, então eu sei do que eu estou falando, né? E todo mundo que tá lá dentro, ou que já esteve lá dentro, sabe muito bem que eles batizam crianças. Meu sonho sempre foi ser jogador de basquete, tá? Ele fala que ele sempre quis jogar basquete e sempre teve. Algumas coisas foram modificadas aqui, tá, pessoal? Para poder. A pessoa, né, que me escreveu pediu, né, que eu modificasse algumas coisas também para poder não ser possível identificá-la, né? Mas, enfim, vamos lá. Então, ele diz: meu sonho sempre foi ser jogador de futebol e sempre tive certo talento para isso, mas agora é tarde para seguir esse rumo e cheguei a esse ponto pela pressão das pessoas de lá. Me permitiram tomar a decisão mais importante da vida aos 8 anos. Sim, eu penso diariamente em dar fim ao meu próprio sofrimento. E não posso falar sobre isso com ninguém, já que ele é formado, né, o ambiente dele é formado ali 100% por testemunhas de Jeová. Eu sei que eu sempre falo isso, né, nesses vídeos, mas nos vídeos aqui do canal, gente, mas é isso, né? A pessoa, quando é testemunha de Jeová, uma boa testemunha de Jeová, só vai ter amigos. Das testemunhas de Jeová, só vai ter, sabe? Só vão se casar com outras testemunhas de Jeová. A coisa é nesse nível, tá? As pessoas que têm amizades com mundanos, né? Agora eles não usam mais esse termo, mas eu cresci, tá? Com esse termo. As pessoas que não são das testemunhas de Jeová são mundanos, né? Enfim. E não pode, você não pode nem mesmo se relacionar com uma pessoa de outra religião, sabe? Nem isso você pode fazer, tem que ser só das testemunhas de Jeová. Então, como ele cresceu, né, dentro da organização, então sim, as chances de que todo mundo que ele conheça, sabe, seja das testemunhas de Jeová. Eu me identifico muito com isso, né? Minha família inteira é testemunha de Jeová, então eu cresci também nesse ambiente rodeada de pessoas que eram, né, 100% testemunhas de Jeová, basicamente. Com exceção da escola, tá? Isso no Brasil a gente tem até um pouco de sorte, né? Entre aspas. Bom, é sorte, vamos dizer assim,
que a gente pode ir para a escola. Em países como os Estados Unidos, por exemplo, eles têm essa cultura lá mais forte, né, em alguns estados de homeschooling, né, que é a pessoa ser ensinada em casa pelos próprios pais. Algumas TJs são criadas assim, tá? Lá. Então, é terrível, né? Porque eu, por exemplo, muita coisa eu aprendi na escola, porque eu pude, né, ir para a escola. Então, imagina você não poder nem isso, né? Mas, enfim, desde meu nascimento, sou pressionada a me batizar. O fiz, como já disse, aos 8 anos de idade. Minha irmã foi desassociada há 3 anos e não a vejo desde então. Sinto muita falta dela, né? A pessoa não pode falar com a irmã, né? Então, a irmã, né, foi desassociada e não pode ter contato com a irmã. E isso é uma coisa que machuca tanto quem sofre o ostracismo, né, quanto quem está ostracizando também. Eu tenho certeza que a minha família, em algum nível, né, sofre com o fato de não poderem falar comigo, entendeu? Conheço na minha escola pessoas muito boas e legais, que me chamam para sair recorrentemente. E quando peço para sair, meus pais o veem como uma queda de espiritualidade da minha parte. Gostei muito de alguém que também gostava de mim, romanticamente falando, e nunca pude falar com essa pessoa. Então veja, né? Coisa normal de adolescente, querer sair com os colegas de escola. Eu acho assim, né? Ah, mas se sair vai fazer besteira, ou vai, né? Sabe? Não. E a pessoa, quando é um adolescente, tem direito, sabe, de sair com os amigos, de conhecer, é uma fase importante da vida e que vai realmente ajudar na sua formação como pessoa, né? Mas daí, essa organização faz o quê? Essa organização vai lá e tira isso da pessoa, sabe? Você não tem o direito de ser adolescente lá dentro. Como eu vivi uma vida dupla, então eu consegui fazer algumas coisas que adolescentes normais fazem, né? Mas mesmo assim, com a culpa, fazendo escondido, com medo, né, de alguém ver, uma coisa que é totalmente normal, né? Totalmente normal. E isso é bem difícil, ainda mais numa sociedade tão falsa moralista como é a sociedade brasileira, né? Então, imagina isso. A gente já é de uma sociedade bem machista e você ainda tem uma seita de controle mental extremamente machista para poder, né, ampliar a coisa. Então, é machista e falsa moralista, né? Porque as regras lá também se aplicam para os homens, né? Essa regra de só poder ter relações sexuais quando você casar também aplica para os homens. Mas, obviamente, né, gente, nunca é o mesmo peso para o homem e para a mulher, porque, como eu falei, é uma organização machista. Mas, enfim, aí entra a questão: por que não abandona essa tortura? Porque eu amo os meus pais e vejo que são cegados pela esperança de ver amigos que já morreram, também familiares próximos, além de outras coisas que os cegam e prendem lá dentro. Também amo meu irmão, que ainda está lá dentro, e amo meus amigos que estão lá. Então, eu tenho que escolher entre a vida que eu quero e a pessoa que eu amo. Parece tão difícil apenas me livrar de toda essa angústia e desistir da vida. Mas essa angústia de desistir da minha vida, mas eu não faço isso. Não faço isso, pois não quero imaginar os meus familiares após a minha morte. Meu amor por eles me mata e me salva. Gente, eu achei tão profundo que esse menino escreveu aqui, porque é horrível, né? É horrível você ter esse sentimento de que, sabe, você deve alguma coisa para sua família, né? Ele falou aqui, eu amo os meus pais e por isso eu continuo lá dentro. E, inclusive, né, eu respondi para essa pessoa e eu disse, olha, eu entendo que você ama os seus pais, mas você não pode sacrificar a sua vida pelas escolhas que os seus pais fizeram. Porque, assim, a minha mãe foi criada Testemunha de Jeová, então ela também foi doutrinada, né? A gente sabe que para uma pessoa doutrinada desde criança é muito mais difícil de acordar. Mas, enfim, a minha mãe foi doutrinada desde criança, então
eu também, né, já sou de um ambiente, assim, de terceira geração de doutrinados, entendeu? E eu entendo isso, é difícil pra caramba, mas você tem, às vezes, que pensar em você, sabe? Porque a minha mãe foi doutrinada, como eu falei, mas de todas as formas ela escolheu continuar vivendo na religião, entende? E aí é uma escolha que ela fez. Eu fiz a escolha de não continuar, entende? Então a gente precisa pensar em nós e não viver de acordo com uma decisão que os seus pais fizeram para você. É uma coisa que as pessoas não entendem. Tem até um cara aí que sempre comenta nos meus vídeos, ele fala assim: ah, mas você deixaria os seus filhos viver dentro da sua casa, desobedecendo as suas regras? Como assim, sabe? Tipo, tudo tem que ser negociado, tudo tem que ser conversado, porque eu cresci nesse ambiente de você não vai fazer isso, né? Na creche que eu trabalho, inclusive, as minhas colegas, elas acham que eu sou muito mole com as crianças, né? Mas eu não acho não, tá? Eu acho que eu sou rígida na medida normal, mas porque elas são bem assim, sabe? Bem estritas, sabe? Aquele pessoal mais linha dura. E eu sou um pouco mais relaxada, porque eu fui uma criança muito reprimida. Quando você cresce como uma testemunha de Jeová, você é uma criança, um adolescente reprimido, tá? Então, eu deixo as crianças se divertirem um pouco também, sabe? Porque é horrível você ficar, ai, não, 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 o tempo inteiro. Mas, enfim, né? Vamos continuar aqui com o relato. Ele falou aqui, né? Me mata espiritualmente e me salva fisicamente, me impedindo de simplesmente acabar com tudo. Todos os finais de semana tem que pregar, mas eu tenho que fazer mais. Se eu só trabalhasse no final de semana, eu não estaria fazendo progresso. Então, pegariam no meu pé. Ou seja, tenho que dar o meu melhor, trabalhar todo dia e fazer 50 horas por mês. 50, pois esse ano o requisito de horas de pioneiros mudou. Então veja, né? Porque lá dentro existe muito essa coisa também de, ah, não, você tem que dar o seu melhor para Jeová, você tem que dar o seu melhor, e o melhor tem que ser o máximo, e esse máximo, claro, sempre é trabalhar mais para a organização. Sempre é isso aí, não falha nunca. Então, a pessoa tem que trabalhar, né? O sonho da minha mãe, por exemplo, era que eu fosse pioneira regular, pioneira especial até, que nem a minha tia, né? Que ia viver nos territórios lá, sempre cheia de problemas com as companheiras, tá? Porque geralmente eles, agora eu não sei como é que tá, mas eles mandavam duas irmãs, que não podem ser do sexo oposto, né? Duas irmãs ou dois irmãos, para poder ir, né, desbravar um território. Então a minha tia foi pioneira por muitos anos, e era o sonho, né, da minha mãe que eu fosse pioneira, ou ir pra Betel, não sei, minha filha, ai, nossa, se eu fosse pra Betel, seria o sonho realizado da minha mãe, né, mas não é o meu sonho, então eu segui os meus sonhos, né, ir pra Betel realmente nunca foi meu sonho, quer dizer, foi meu sonho quando eu ainda tava um pouco doutrinada, talvez, mas agora, nem pensar, nem pensar. Mas então ele tem que ser pioneiro, né, para dar o melhor, para dar o máximo para Jeová. Talvez um bom plano seja achar alguém que goste de mim, viver um amor e pelo menos ter algo do lado de fora do grupo de terrorismo mental, a fim de ter mais segurança para cursar uma faculdade, abandonar a religião e, consequentemente, não ver mais ninguém que eu amo e viver o que resta com a pior sensação possível de que minha vida foi uma grande frustração. Então, sim, né, eu entendo essa angústia, Cocadinha, porque eu passei por isso, passo ainda, né, na verdade. Porque, assim, eu acho que eu até falei em algum vídeo aqui do canal, eu sempre, como eu nunca engoli totalmente, sabe, essa doutrinação, eu sempre tinha aquela coisa assim de, nossa, um dia eu vou ter que ir viver a minha vida. Sabe quando você sente isso desde criança? Porque desde criança eu questionava as coisas, né? Então, você sente isso desde criança e isso vai só aumentando com o passar do tempo, porque você vai tomando mais a consciência ainda das coisas, né? Então,
de alguma forma eu sempre senti isso, e é horrível, é uma sensação horrível. Mas, de novo, né, você tem que viver a sua vida. Infelizmente, sabe, você não pode viver, repetindo, você não pode viver a escolha de outras pessoas. Essa é a escolha dos seus pais, não é a sua, sabe? É terrível você ter que passar o resto da sua vida fazendo uma coisa que você não quer fazer só por causa do outro. Isso é muito egoísmo, tá? O fato dos seus pais exigirem isso de você é muito egoísmo. Eu sei que eles não têm consciência disso na cabeça deles. Eles estão fazendo isso, né, para servir a Jeová, para um bem maior, mas é muito egoísmo da parte deles. Eles não têm consciência, mas ainda assim a ação tá lá. Aí ele continua aqui. De vez em quando, penso em começar um grupo de pessoas para estudar sem nenhum interesse financeiro que a Bíblia diz, e assim tentar entender a Bíblia sem um ponto de vista pré-definido, flexivelmente mudando com base no estudado. Inclusive para descobrir se a Bíblia é realmente verdadeira e se Deus realmente existe, pois a essa altura não duvido de nada. Então, né, Cocadinha, continue, eu acho que é uma boa ideia, mas não sei se um grupo, talvez seria interessante você ler a Bíblia sozinho e tentar realmente entender, pesquisar do ponto de vista de historiadores, de arqueólogos, tem muita coisa na internet, especialmente se você falar inglês, né, não sei, mas se você falar inglês tem mais material ainda, mas em português também você acha, pesquisando na internet, até na Wikipedia você acha bastante coisa sobre a Bíblia. Então, leia a Bíblia realmente, reflita, né, no que está dizendo ali e pesquise também do ponto de vista científico, né? Porque historiador e arqueologia também são ciências. Então, pesquise também por um ponto de vista científico, né? De, por exemplo, datas. Aqui, inclusive, no canal tem um vídeo falando do livro de Daniel, tá? Por que que vários historiadores acham que esse livro é uma fraude. Então, você pode pesquisar, né, historiadores, arqueólogos, etc., e também escolásticos no assunto. E aí você vai estudando, e também no ponto de vista de, sei lá, de pastor, de padre, se você quiser pesquisar também, de teólogos, né, do ponto de vista deles também é importante. Então, ele continua. Um detalhe importantíssimo que deixei para trás é que eu, ao me batizar, não só fiz isso pela pressão, mas porque eu achava que eu tinha algum defeito, porque eu não conseguia acreditar em nada que eu via lá dentro. Então me batizei na tentativa de que Deus me ajudasse a acreditar nele, o que não deu certo. Percebi que estava metido numa verdadeira farsa aos 10 anos e desde então quero sair, mas não consigo. Aí ele falou aqui, me desculpe pelo texto longo, gente, imagina, vocês podem mandar texto, pode mandar uma Bíblia, tá? Que eu vou ler, não se preocupem. Então, gente, é horrível, horrível. Eu né, fiquei assim, e porque eu me identifiquei com muita coisa nessa história dele, e ele disse ali, né, no final, sobre continuar e tal, e ele se batizou para poder se limpar, né? Foi uma coisa que eu fiz também, porque eu pensava assim, nossa, se eu me batizar, talvez, né, Jeová me ajude, Jeová me corrija, e aí eu pare de fazer as coisas, não sei, né, de, por exemplo, ficar com meninos, né? Aí eu vou parar de fazer essas coisas. Mas, sabe, gente, não, não, não. E porque também você quer, de uma certa forma, agradar os seus pais, né? Você quer deixar seus pais orgulhosos de você e por isso você toma a decisão de se batizar numa organização dessa, mesmo que você talvez nem acredite naquilo, mas você toma. Porque assim, gente, toda testemunha de Jeová, até certo ponto, tem dúvida, tá? Eles podem simplesmente pesquisar, né, mais sobre essas dúvidas ou simplesmente ignorar as dúvidas, que é o que a maioria das TJs que estão lá dentro ainda fazem. Mas a dúvida tá sempre lá. Então, mesmo com essa dúvida, sendo muitas dúvidas ou poucas dúvidas, se você questiona essas dúvidas ou se você ignora as dúvidas, independente disso, você quer realmente agradar os seus pais, agradar os seus amigos, agradar os seus tios, no meu caso, entendeu?
E é assim, é uma coisa muito triste, é uma coisa muito triste quando eu fico lembrando desses detalhes e quando eu leio esses relatos, né? Mas é isso, essa foi a história do irmão Cocadinha. Eu espero que você fique bem, a gente, né, já conversou ali, ele disse que já não tá com os pensamentos extremamente negativos, então isso é muito bom. E ainda assim, né, procure ajuda profissional, pessoal. Se você está passando por uma situação similar, procure a ajuda de um psicólogo, até se for o caso de um psiquiatra também, mas procure ajuda profissional, entende? Para poder você conseguir lidar, processar isso, né? Porque ele descobriu aos 10 anos que não era verdade. Então você tem também, você precisa de ajuda para conseguir lidar com isso, sabe? Para processar isso. Eu fiz a terapia, quando eu comecei, eu não sabia que eu estava numa seita, que eu cresci numa seita. Eu descobri durante a terapia, né? Então, a terapia me ajudou muito a processar aquilo, porque eu fiquei muito chocada. E olha que eu já estava fora há muito tempo. Imagina uma pessoa que ainda tá lá, ou uma pessoa que descobriu recentemente, né, as coisas. Mas enfim, é isso. Um beijo pra vocês. Domingo sai resenha aqui do broadcasting de março de 2023. Vamos ver o que os gênios, né, da Torre de Vigia reservaram para nós. Um beijo pra vocês. Até o próximo vídeo e tchau, tchau.